uma pequena mensagem do mentor da casa, que até tem muito a ver com a palestra de hoje, falando sobre as religiões pelo Evangelho de Tomé, o irmão de Jesus. E ele diz que, no princípio, quando tudo era trevas, ou seja, quando o homem não tinha consciência da própria inteligência, para a terra o vinho, a estrela da manhã, governador astral de Vênus e Marte. Quando aqui cheguei, tive a missão de trazer os 7 pecados capitais. Dei ao homem um conhecimento para que, usando de seu livre-arbítrio, chegasse ao desenvolvimento perfeito, tornando-se digno do Criador. O que seria da humanidade se não pudesse evoluir através do conhecimento? Estaria até hoje vegetando. Todos nascem com a inocência inerente a uma criança, e como crianças precisam crescer. E através de muitas vidas que crescem e se burilam para o campo maior do bem. O homem, ao tomar conhecimento do ódio, da vingança, da ambição, da inveja, da luxúria, da avareza e do ciúme, deixou-se levar por esses sentimentos, porque mais forte nele mesmo estava o pior de todos, o egoísmo. E é através do egocentrismo que o homem deixa de amar o próximo, usando os pecados capitais. Quando o homem se percebeu possuidor do conhecimento, já sentia que era mais forte do que todos os outros seres existentes na Terra. Aí ele criou Deus à sua imagem e semelhança, criando assim um Deus vingativo, odiento e incapaz de perdoar. E para aplacar a ira desse Deus que ele mesmo criou, começou a presenteá-lo com aquilo que ele próprio gostaria de receber. Daí, em todas as antigas religiões existiam as oferendas e os sacrifícios. Nos primórdios dos tempos sacrificavam-se aos deuses, homens, mulheres e crianças. No advento crístico, com o derramamento de sangue do Cordeiro, tornaram-se desnecessários esses sacrifícios, pois a verdadeira união do homem com o Criador é através do amor. Tenho sido injustiçado por ter mostrado ao homem o mal, mas ele não chegará à perfeição se, usando do livre-arbítrio, não tivesse em sua vida as encruzilhadas. O homem, por conseguinte, só chegará à perfeição quando, usando do livre poder de escolha, conhecedor do bem e do mal, for capaz de trilhar o caminho do bem, para assim alcançar a glória dos arcanjos. Enquanto isso, eu, a radiosa estrela da manhã, um dos 7 arcanjos do sistema solar e o provedor da luz, aqui aguardarei para libertar-me do jugo dos homens. Vamos começar. Religiões pelo Evangelho de Tomé, o irmão de Jesus. Em 38, disse Jesus: muitas vezes desejastes ouvir essas palavras que eu vos digo, e não tivestes a quem mais recorrer para ouvi-las. Haverá dias em que me procurareis e não me achareis. Muitas vezes desejastes ouvir essas palavras que eu vos digo. O ser humano tem um sentimento intuitivo que lhe afirma que existe no universo alguma coisa mais do que aquilo que ele consegue captar com seus sentidos. Que há algo além dele mesmo. Que ele não é o fim das coisas. Pergunta 05 do Livro dos Espíritos. Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam de si mesmos, da existência de Deus? E a resposta do Espírito de Verdade é que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? Então há algo. Seja lá o nome que você der, seja a conceituação que você tiver, há algo além de você que comanda todo esse espetáculo. Essa procura dirige-se ao encontro da causa primária das coisas. Deus não é um ser que tem este nome, pois é conhecido em outras regiões do planeta com outros nomes, seja lá Jeová, Alá, Javé, tanto faz. Na verdade, podemos entender que Deus é um título que se dá àquele que é a causa primária de todas as coisas, aquele que tudo provém. A busca de Deus repousa na constatação do ser humano de sua completa impotência em causar os acontecimentos de sua vida, ou seja, de comandar o seu destino. O
o ser humano faz planos, preocupa-se em formar bases para um futuro planejado, mas geralmente nada do que foi planejado ocorre. Mesmo quando o futuro se encaixa nos planos do ser humano, não existe a completa adequação a esses planos, sendo necessário que ele faça concessões. Quando tu planeja alguma coisa na tua vida, eu sei, tudo é como tu planejou. Tudo lá. Posso criar uma força maior. Daniel, tudo é como tu planeja na tua vida? Como tu espera que seja? Nunca sai como a gente espera, até mesmo nos sistemas de ensino, o planejamento ele detém as condições de alteração do processo. Lindomar. Eu estaria morando na praia lá no Nordeste. Essa impotência leva o ser humano a acreditar que deve existir algum ser superior a ele que comande os acontecimentos de sua vida e da vida das outras pessoas. A partir disso, tu compreende que se tu não tem a completa capacidade de execução, de ação, de cumprir tudo o que tu deseja e determina, e que tu vai encontrar no dia a dia, ninguém tem essa capacidade, essa potência de agir, lógico, algo muito maior é que deve ter isso. Desde o início da humanidade, o homem busca esta causa primária. Primeiro, atribuiu a este ser a forma dos elementos da natureza, que ele também não conseguia controlar. Depois, quando passou a conhecer alguns detalhes sobre esses fenômenos, procurou seres místicos, que eram representados por junções de animais e seres humanos. Quando se deu conta da sua superioridade sobre os animais, passou a imaginar a causa primária de sua vida como um outro ser humano superpotente. A partir daí, conceituamos Deus nas religiões. Um outro ser humano superpotente. Para poder ligar-se a este ser, os homens reuniram-se em grupos, que passaram a se chamar religiões, ou uma forma de se religar à causa primária das coisas. O objetivo do ser humano com esta religação, religião, passou a ser mostrar uma aparente subordinação a Deus, mas com a real intenção de satisfazer seus desejos como a única forma de ser feliz. Então, a partir daí, os grupos se acharam detentores da sapiência, do conhecimento, da logia sobre o que é Deus, sobre a divindade. E passaram a dizer, se tu não me seguir, do jeito que eu digo como tem que ser as coisas, tu está errado. As coisas são assim, não tem outra forma de ser. Só há um caminho que é o meu. Para auxiliar o homem nesta religação, Deus sempre enviou a este planeta emissários especiais que transmitiram o que devia ser feito, modo de vida, para cada espírito, por cada espírito. Esses emissários vieram sempre em nome de Deus e trouxeram sempre a mesma lição. Foi para isso que espíritos como Jesus, Buda, Maomé, Moisés, os apóstolos, os profetas, Allan Kardec e tantos outros tiveram uma existência carnal, para poder trazer um exemplo de vida. Das lições trazidas por esses emissários, o ser humano formou um corpo doutrinário que passou a reger o comportamento daqueles que participavam de suas religiões. A partir daí, não que eles tenham imposto esse corpo doutrinário. Continuando, na logia de Tomé, se não tivestes a quem mais recorrer para ouvi-las. Como braços de um rio que nasce de uma mesma fonte, todos sempre trouxeram a mesma mensagem. Todos esses enviados, todos esses prepostos de Deus, seja lá quais forem. Entretanto, ainda por braços do mesmo rio, cada um dos emissários de Deus teve que adaptar o seu curso de acordo com as margens que o cercavam, ou seja, adaptar o que estavam dizendo para que o que seja dito seja inteligível a quem estava ouvindo.
Por esse motivo, alteraram as palavras que explicavam as verdades universais de acordo com o entendimento de cada povo. Mas todas essas verdades estão ali. Cada uma dessas doutrinas que eles trouxeram. Porém, essa mensagem foi completamente deturpada pelo próprio ser humano, que ainda não tinha vencido o seu desejo de ser o causador das coisas. Aqueles que não tiveram contato direto com esses emissários de Deus, não conseguiram entender que a base do universo é Deus, causa primária de todas as coisas. Somente aqueles que conseguiram enxergar no olhar dos enviados a sua submissão ao Pai, é que puderam abrir mão do seu pretenso poder de ser causador, para entregar novamente esse poder nas mãos de Deus. O exemplo mais próximo disso foram os primeiros cristãos, que se entregaram no circo romano aos leões, sem luta. Com medo de perder o poder, os seres humanos que assumiram a direção das religiões fundadas, transformaram os ensinamentos dos enviados de Deus em um código de leis. Estes códigos foram elaborados visando balizar o comportamento do ser humano dentro de padrões que garantiriam causas mais agradáveis em sua vida. Ou seja, vou mudar a coisa, para que a coisa fique melhor para mim, para que os outros se submetam ao meu conhecimento. Entretanto, aqueles que administraram as religiões transformaram esses códigos em ensinamentos de difícil compreensão e se autodenominaram professores da lei. Desta forma, conseguiram manter o poder sobre o grupo de participantes de sua religião. Os professores da lei, talvez, nós pudéssemos elencar um inimigo, que é Jesus ou para Cristo, tivessem sido os professores da lei. A fim de não perder o comando sobre seus grupos, abominaram os ensinamentos de outros enviados, afirmando que possuíam a verdade, ou seja, Deus. Com isso, os grupos comandados por esses seres humanos ficaram cada vez mais presos e dependentes do poder daqueles. Na verdade, eles se formaram braços de um mesmo rio em rios diferentes. E daí a gente entende porque houveram cruzadas, guerras religiosas, porque a intolerância religiosa, porque um diz que o que o outro faz é errado, porque de um braço do mesmo rio acredita ser um rio diferente. Por isso, os evangelistas, com exceção de João, deixaram diversos ensinamentos onde o mestre aponta o proceder dos professores da lei. Em Mateus 23:1, Jesus vai dizer o seguinte: os professores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. São hipócritas. Hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz outra. A luta do Cristo, em todos os evangelhos, passa por essa base. Lutar contra a hipocrisia daqueles que se achavam detentores do conhecimento, detentores da sabedoria. Aqueles que apontam o outro como errado, fazendo exatamente a mesma coisa. Para compreender os ensinamentos dos mestres enviados por Deus, o Espírito deve ter como base de sua vida a intenção de servir ao Pai acima de suas vontades pessoais. Para isso é necessário que ele abra a mão do seu pretenso poder de ser o causador das coisas. Base para se servir a isso que pode ser chamado de Deus, energia suprema, universo, vida, cosmos, o que for. É compreender que tu deve servir. Nada querer, nada ser, nada esperar, apenas servir. Deus é o Pai e os enviados dele são os Messias, ou seja, os Salvadores, aqueles que vieram transmitir o ensinamento do Salvador. Todos os Espíritos são mestres, pois têm o dever de auxiliar o seu irmão na caminhada. Para isso, tem que ser abrir mão do poder de julgar e condenar. Então, a primeira coisa
para te começar a poder ser um mestre de si mesmo e não apontar erro em quem seja. Seja lá na situação que for, seja como for. Mas para colocar fim no julgamento é preciso acabar com os códigos de lei que foram criados pelas doutrinas religiosas. Essa é a finalidade da doutrina espiritualista ecumênica, que é a base que nós seguimos. Acabar com todos os códigos de lei, seja eles quais forem, porque é a lei que cria o pecado. Reunindo os ensinamentos de todos os enviados de Deus e iluminados, todos eles as verdades universais. A doutrina espiritualista traz a mensagem que cada um deve preocupar-se com seus próprios sentimentos. Não propaga leis de comportamento que devem ser cumpridas, mas afirma que todos têm os mesmos direitos, principalmente o mesmo direito de errar. Que atira a primeira pedra, aquele que nunca viu. Segundo os ensinamentos de Jesus, ninguém tem o direito de julgar, mesmo que seja sob os auspícios das leis divinas, pois todos nós temos um Pai que é o verdadeiro responsável por essa grande família. Para alcançar essa plenitude de vida, no entanto, é necessário que o ser humano abra mão do seu poder de ser juiz do universo, de se achar Senhor da verdade, de achar, de pensar que os conceitos que ele tem, que as verdades que ele tem, que os códigos que ele tem, têm que ser aplicados a todo mundo. Serve só para ti, seja lá o que tu pensar. Por isso o espiritualismo ecumênico universal deixa de ser uma religião, ou seja, de determinar qual a melhor forma de se religar a Deus. A intenção deste grupo, determinada pelo Pai, é apenas formar um corpo doutrinário que restabeleça as verdades universais, dando a cada espírito o direito de se religar com Deus da forma que melhor lhe aprouver. Então, se tu for católico, e esse é o teu caminho, siga o teu caminho. Se tu for evangélico, siga o teu caminho. Se tu for candomblessista, siga o seu caminho. Se for muçulmano, siga. Se tu for islâmico, siga. Se tu for, seja o que for. Se tu quer ser ateu, siga o teu caminho sendo ateu. Mas seja lá o que for, seja feliz. Não importa. Nasceu para ser feliz. Com tudo que a vida te apresenta, tu em algum momento disse para Deus, eu vou lá e eu vou ser feliz com isso aqui. Com o que eu tenho. Não importa o que for que venha, eu vou ser feliz com isso. Os ensinamentos aqui dão o perfeito entendimento dos ensinamentos dos mestres, alterados pelo corpo doutrinário das religiões, com a intenção de manter o poder do homem em ser o causador das coisas. Haverá dias em que me procurareis e não me achareis. Por mais que o Espírito estude e pratique as verdades universais, jamais conseguirá atingir a perfeição. Isto acontece porque somente Deus possui todos os atributos elevados ao máximo. É preciso compreender que a perfeição jamais será atingida na individualidade. Uma das maneiras de compreender Deus, se tu acredita em Espírito, é que Ele é um Espírito com todas as suas potências e capacidades elevadas ao máximo. Gerador de si mesmo. Causa primária de si mesmo. Por isso Jesus afirma que haverá momentos em que cairemos, ou seja, não conseguiremos praticar o amor universal. As verdades universais não podem ser consideradas um código de lei, mas sim um guia para orientar o espírito sobre a forma dele promover a sua reforma íntima. Porém, as verdades universais serão vivenciadas dentro da livre vontade do espírito. Então nós não vamos apontar um caminho para seguir. Nós vamos dizer, olha, tem bases que tu pode conhecer, mas o caminho é teu. Tu é o teu mestre. Então no momento da queda, não deverá haver acusação de falhas, mas sim a continuidade da prática do amor. Aquele que possui o amor universal não pode condenar ninguém, nem a si mesmo. Sobre qualquer aspecto. Resumindo, então, o ensinamento do Mestre,
A vida é como uma estrada que se tem que caminhar. Ela está cheia de buracos. E devemos ter a consciência que iremos cair em alguns deles. Nesse momento, devemos nos levantar rapidamente e continuar a caminhada com uma única certeza: vamos cair novamente. Ninguém aqui veio para criar uma caminhada perfeita. É impossível. E quais são essas leis universais? Aquilo que vai reger, tanto faz, nesse planeta ou em qualquer planeta. Quais são essas árvores? Ele vai dizer que as 5 verdades imutáveis, ou seja, no reino do céu, existem 5 verdades que jamais mudam de sombra, 5 árvores que jamais mudam de sombra, seja no verão, seja no inverno. São irretocáveis. A primeira: não existe ser humano, existe espírito encarnado. Então, aquilo que vocês têm como seu nome não é vocês mesmos. É apenas uma ferramenta usada para um propósito temporário. Mas não é o fim das coisas, nem o começo de todas elas. Segunda verdade universal: não existe vida humana, mundo humano. Existe encarnação. Tudo é espiritual. O plano espiritual é aqui. Apenas não tem capacidade de percebê-lo. Faltam sentidos para o ser humano. Terceira: você não está aqui a passeio. Você está aqui para fazer provas. Para mostrar a Deus que com tudo que acontece na tua vida, tu é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Sem murmurar. Sem reclamar. 4. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Essa é a resposta universal para todas as provas. Seja lá o que for que te acontecer na vida, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Sempre. E 5. Você precisa entender que existe alguém que comanda tudo isso, que é a causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor sublime. Eis Deus. Alguém tem alguma questão? É bom só comentar que as coisas que parecem ruins para nós, foi Deus que causou para teste nosso, do nosso amor, mesmo sem pedir. que era para acontecer contigo. Sim. E que tu disse: eu dou conta para Deus. Sim. Então, se há um culpado, é nós mesmos. Não há. Sim, solicitamos a prova. Mais alguma questão? Alguma dúvida? A palavra é Fred. Bem, eu me lembrei aqui de uma coisa que eu ouvi uma vez, assim, né, e que me chamou a atenção. Eu, particularmente, não tive assim, uma resposta na hora. Mas talvez, né, hoje, aqui nesse momento, eu consiga uma resposta que possa ajudar, né? Alguém diz assim: mas se Deus existe, por que ele permite que as catástrofes, os terremotos, as fomes, né, as guerras, as violências, por que ele permite essas coisas? Daí eu, na hora assim, Terceira verdade universal. não pude dar... Porque tu não está aqui a passeio, tu está aqui para fazer prova. Tu está aqui para, mesmo estando na guerra, mesmo vendo teu filho ser dilacerado por cães, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque o filho não é teu. O filho é de Deus. E, se acontece isso com ele, ele pediu para passar por isso. Porque ele também pediu, dizendo que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo acontecendo isso comigo. Nesse sentido, Tu não veio a passeio aqui. Nesse sentido, todos nós, no nosso ego, somos alheios àquilo que nós programamos enquanto desígnios a ser cumprido por nós mesmos. É isso? Não é Deus, o Espírito sabe. Nós, enquanto espíritos, somos conscientes da nossa prova, só que o nosso ego não se lembra disso aí. Mas ele tem dentro de si tudo que ele precisa para transpor a prova. Apenas ele escolhe o egoísmo. Uma outra questão que, se fosse possível, eu gostaria que tu explicasse é sobre o karma.
Eu mesmo ainda não entendi muito bem. O karma, pelo que eu entendo, são dívidas passadas que nessa vida a gente deve, de alguma forma, né, com boas obras. Teve um exemplo que foi dado aqui. Vamos lá. Supõe que tu tenha, antes de encarnar, escolhido como gênero de prova para essa encarnação o desapego. Tu disse, Deus, eu vou encarnar, vou passar lá 30, 50, 100 anos, mostrando que eu sou desapegado das coisas materiais, que eu não preciso, que eu amo mais a Deus do que as coisas materiais. E Deus, então tá, então vamos reencarnar. Aí Deus te coloca no meio de uma família, onde todos são apegados à materialidade, onde tu passa a criar verdades e conceitos até os teus 21 anos, que te dizem que tu tem que se apegar do que é importante ter, que tu tem que ter para ser, né? Aí Deus vai te dar condição para te acumular riqueza, e em um determinado momento, Deus vai colocar um ladrão que vai te roubar tudo. Eis a prova. Tu vai amar Deus sobre todas as coisas, tendo perdido tudo, ou tu vai se achar vítima? O aspecto espiritual disso é o desapego, por trás da vivência. Eis o karma. Teu karma é o desapego. E tem como, por exemplo, nessa existência, cada um de nós se faz aqui conhecer o seu karma? Sim, tudo aquilo que tu gosta. Bem fácil. E também tudo que tu não gosta. Todos os extremos são teus karmas. É muito comum se ouvir dizer que aquilo que a gente gosta seria o nosso karma para nos desapegarmos. E aquilo que não gosta também deve ser ressaltado a ser trabalhado enquanto aquilo que lhe pode trazer encontro a todo instante, está trazendo encontro, é sobre essas coisas que também devemos trabalhar. Óbvio. Se te incomoda de qualquer aspecto, sobre qualquer forma, tu é que tem problema, não o que está acontecendo. Se eu tenho raiva de ti, quem é que tem problema? Você? Quem tem a raiva. Quem é incomodado é que tem problema. Se eu falo mal de ti, quem é que tem problema? Quem fala mal. Aquele que é o alvo disso, se não se incomodar, faz por mesmo. E vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Como gênero de prova escolhido. Na minha infância e na minha adolescência, eu sempre fui obeso. E até os meus 15 anos, 16, eu tinha um problema com a obesidade. Eu não gostava de me chamar de gordo. Até que eu cheguei e pensei assim, mas peraí. É óbvio, primeiro, está me chamando de gordo. Ele não está mentindo. Sou mesmo. Quando a partir de então eu comecei a dizer, olha que gordinho gostoso. Acabou o problema, perdeu a graça. Não te incomodou mais. Aí não tem mais graça. Acabou a prova. Sim? Eu tive uma experiência há 34 anos atrás. Na época, quando eu tinha 25 anos, sofri um AVC. Um acidente vascular cerebral. Após 48 dias de UTI, eu ressurgi, consegui voltar. Tive oportunidade de uma segunda vida. Só 34 anos atrás. Então, eu penso assim, 48 dias de UTI, 6 meses paralisado, mexi o braço e a perna esquerda, olho aqui, caminhando, trabalhei até conseguir uma aposentadoria. Só que a gente, às vezes, eu penso assim, se Deus me deixou vivo há 34 anos atrás, é porque alguma coisa de bom Ele tem para mim. Só que a gente é muito imediatista.
A gente quer para ontem, o que é para depois da manhã. Ótimo. Qual foi a lição que tu teve dessa passagem na tua vida? Primeiro de todas Afirmou a tua fé. Ótimo. Se te serviu para isso, talvez não precise mais nada. e às vezes eu penso assim, que o que Deus deixou de bom para mim foram 34 anos de céu de vida. Aproveite então a sua vida. Aí, às vezes, eu digo assim, pô, eu estou fazendo 34 anos de hora extra. Quem é que vai me pagar toda essa hora extra? Cuidado para talvez tu seja devedor a Deus. O prazer de viver, que vai me pagar essa sobrevida. Tá bom, tá ótimo. É isso. Mais alguém? Mais alguma coisa? Bom, gente. Vamos encerrar aqui. Só para organizar o trabalho, eu passo agora e a gente mesmo para quem precisar.